A campanha desse ano, né, como o Rodolfo falou, a ideia é a gente dar visibilidade para todos os voluntários e voluntárias, para que a gente possa identificar e visualizar o rosto de cada um dos voluntários que fazem parte da nossa rede. A nossa rede hoje ela é formada, em sua maioria, por voluntários, né? Então, aqui a gente tem algumas fotos e sejam muito bem-vindos. Pode passar, por favor? Todos aqui sabem, mas não custa lembrar que a Caritas Brasileira, ela é uma organização fundada em 12 de novembro de 1956 por Dom Helder Câmara, é um organismo da CNBB e é uma rede que conta com 193 entidades membros, 13 regionais e 4 articulações. Somos uma rede de solidariedade presente em todo o país, composta por milhares de pessoas contratadas, em sua maioria voluntárias, atuando em cáritas paroquiais, diocesanas, arquidiocesana, bem como em escritórios regionais e nacionais. Eu queria pedir para alguém fazer a leitura, por favor, dessa fala do Papa Francisco. Com efeito, no próprio mistério evangélico da visitação, podemos encontrar um ícone do voluntariado cristão. De lá, tomo três atitudes de Maria e as deixo para que vos ajudem a ler a experiência destes dias e progredir no caminho da colaboração. Estas atitudes são a escuta, a decisão e a ação. Papa Francisco. Muito obrigada, Raimundo Nonato. É bom a gente trazer no coração sempre essas frases que nos motivam e também nos firmam no chão para a gente lembrar a razão da gente estar nesse trabalho voluntário, da gente lembrar aquelas pessoas que vieram antes de nós, como Maria, e que tem esse exemplo para a gente seguir no nosso dia a dia no voluntariado, de escuta, de decidir e de agir. Pode passar, por favor? E afinal de contas, o que significa ser voluntário? Afinal de contas, o que é o voluntariado? Bom, nós vamos falar agora sobre alguns conceitos trazidos aqui. Esse primeiro é trazido pelas Nações Unidas para o voluntariado, que define que o voluntário é um jovem ou um adulto que, devido ao seu interesse pessoal ou ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. E o que diz a legislação? No Brasil, tem uma lei de voluntariado, é a Lei 9608 de 98. E no seu artigo 10 diz que considera-se serviço voluntário para os fins desta lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Não existe um conceito absoluto sobre o que é ser voluntário ou voluntária, sendo possível, contudo, partir de uma definição mínima sobre o termo, apoiando-se sobre conceituações de diversas organizações, que foi o que a gente falou aqui. E aí tem um outro conceito trazido pela Fundação Abrinq, que diz que o voluntário, ele é um ator social, é um agente de transformação, que presta colaborações não remuneradas em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimentos, realiza uma colaboração gerada pela energia do seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, como as suas próprias motivações pessoais, sejam essas de caráter religioso, cultural, filosófico, político ou emocional. E o voluntariado na Caritas Brasileira? O que significa? Bom, o voluntariado na Caritas Brasileira, ele tem como objetivo colocar em movimento e atualizar o serviço da caridade. Deve ser uma expressão do amor da igreja no âmbito da missão evangelizadora. A Caritas participa dessa missão da igreja, portanto, através do testemunho profético. E o que significa testemunho profético? Pode passar, por favor.
Aqui é bom a gente destacar o que é testemunho e o que é profético. Testemunho é essa ação social transformadora que a Caritas tem. É só a gente perceber todos os lugares em que a Caritas está, realmente o entorno, tudo ali à sua volta, ela é transformada. Então, esse é o testemunho, é realmente ter a expressão dos sinais do reino de Deus, atuar em prol da justiça, da solidariedade, hospitalidade incondicional com os pobres e cuidar dos bens naturais. E o que significa ser profético? A Cristina falou um pouco aqui no início sobre profetizar, sobre o que significa, né, essa ideia de ter um ato profético, de sermos agentes do reino aqui na Terra. E então, essa ideia de profético significa influenciar a mudança social nela mesma, através dos mecanismos sociais e organizações parceiras, para alcançar a revolução do amor. Não existe mais revolucionário do que o amor. E o testemunho, ele serve para alcançar as pessoas através das nossas ações, através daquilo que a gente faz, através daquilo que a gente é. E a gente é testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. E essas atitudes do testemunho profético é o que faz com que a gente possa realmente, através do voluntariado, mudar tudo ao nosso redor, mudar a comunidade, mudar as pessoas, mudar a realidade. Pode passar, por favor? No caso da ação caritativa e social da igreja, e particularmente no caso da Caritas, essas testemunhas proféticas são os voluntários. E os voluntários são as pessoas que não recebem nenhum tipo de remuneração e têm como motivação em sua colaboração voluntária um sinal profético em favor da fraternidade universal, testemunhando dia a dia, doando os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, com e aos pobres, a concretização do reino de Deus com uma sociedade mais justa e solidária. Expressando assim, por via da colaboração, independente do credo religioso, da vivência de fé, se somos cristãos ou muçulmanos, budistas ou espíritas, crentes ou não crentes, membros de alguma comunidade das múltiplas tradições africanas ou ateus, somos uma família humana que se preocupa com a nossa casa comum e tudo o que nela habita merece nosso cuidado. Pode passar? O voluntariado é, portanto, o elemento essencial da identidade Caritas, o que eu falei mais cedo. Hoje, se a gente olhar para a nossa rede, a grande maioria é formada pelos voluntários. Por isso, é muito importante a gente entender quem são os voluntários e estar sempre atento para estender a nossa mão, para apoiar, para orientar, para caminhar realmente junto dos voluntários, porque são eles que formam grande parte, que formam a base da nossa rede Caritas. E quando falamos de voluntariado, a gente se refere a essas pessoas que, com a cultura da gratuidade, da solidariedade, está colocando em especial os pobres e estão dispostos a participar, ouvir, orientar, ajudar e apoiar a todos. Pode passar? Eu queria pedir para alguém fazer a leitura dos princípios que regem, os princípios básicos que regem o voluntariado na Caritas brasileira, por favor. Lembrando que esses princípios, eles expressam 4 movimentos: reconhecer, respeitar, promover e ofertar. Vou eu de novo? Pode ser. Segundo os princípios básicos do voluntário para a carta, se expressa em 4 movimentos. Então, você já mencionou, né? Primeiro, reconhecer a dignidade e a cultura de cada ser humano. Segundo, respeitar o direito de cada pessoa humana viver livremente, sem distinção de raça, religião, condição física, social, econômica, orientação sexual e outra. Terceiro, promover responsabilidade social, participação cidadã, cooperação solidária, nacional e internacional. E quarto, ofertar sua colaboração aos demais, sem qualquer remuneração, individualmente ou através do esforço conjunto. Muito obrigada. Pode passar? Isso.
Agora a gente vai entrar um pouco no campo dos direitos e dos deveres e da corresponsabilidade entre os voluntários e a Caritas brasileira. Para não ficar muito cansativo, eu queria pedir para alguém ler para a gente, por favor, não ficar só a minha voz. Alguém pode, por favor, ler os direitos dos voluntários? Eu posso, Camila. Obrigada. Direitos. Todos os voluntários, voluntárias têm direito a desempenhar uma tarefa que o valorize e seja um desafio para ampliar habilidades ou desenvolver outras. Obter uma descrição clara de suas tarefas e responsabilidades. Participar das decisões com relação ao seu trabalho. Contar com os recursos indispensáveis para o trabalho voluntário. Receber capacitação e supervisão a fim de melhorar o desempenho de sua tarefa, assim como a informação completa sobre a tarefa que deve desenvolver. Pode passar, por favor? Isso. Lu, você continua para a gente, por favor? Sim. Respeito aos termos acordados quanto à sua dedicação, tempo doado, etc., e não ser desrespeitado na disponibilidade assumida. Receber reconhecimento e estímulo, ter oportunidades para o melhor aproveitamento de suas capacidades, recebendo tarefas e responsabilidades de acordo com seus conhecimentos, experiência e interesse. Conhecer a Caritas na sua forma de atuação, organização e incidência, compreendendo na totalidade como funciona e promove a transformação que assume na sua missão institucional. Muito obrigada, Lu. Vamos agora então olhar para os deveres. São os deveres dos voluntários na realização das atividades, atuar com eficácia, comprometimento e humanidade. 2. Não aceitar qualquer tipo de remuneração ou compensação material, exceto a ajuda de custo ou ressarcimento de despesas previamente autorizadas. 3. Reconhecer, respeitar e defender ativamente a dignidade dos beneficiários e demais envolvidos nas atividades voluntárias. 4. Respeitar sigilo e manter discrição no uso de dados. 5. Informar a instituição promotora qualquer violação a direitos humanos no âmbito das atividades da Caritas Brasileira. 6. Efetuar as funções de acordo com os termos ajustados no termo de adesão. E 7. Não assumir o papel de representante da instituição promotora sem a prévia autorização desta. Pode passar, por favor? E agora a gente entra no campo da corresponsabilidade. O que são, então, as corresponsabilidades? Conhecer a instituição e ou a comunidade onde esta presta colaborações, a fim de trabalhar levando em conta essa realidade social e as tarefas que lhe foram atribuídas. Escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme os seus interesses, objetivos e habilidades pessoais, garantindo um trabalho eficiente. Ser responsável no cumprimento dos compromissos contraídos livremente, como voluntário, voluntária. Só se comprometer com o que de fato puder fazer. Respeitar valores e crenças das pessoas com as quais trabalha. Aproveitar as capacitações oferecidas através de uma atitude aberta e flexível. Trabalhar de forma integrada e coordenada com a entidade onde presta colaboração. Manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo. Acolher de forma receptiva a coordenação de seu trabalho e usar de bom senso para resolver imprevistos, além de informar os responsáveis. E a Caritas Brasileira tem direito a instituir regras no Guia do Voluntário para o recebimento de voluntários em suas instalações, selecionar o voluntário adequado a cada atividade, solicitar a assinatura do voluntário no termo de adesão de voluntariado, contar com o voluntário no dia e hora estabelecidos, acordados entre eles, avaliar o desempenho do voluntário, desligar o voluntário quando este não respeitar as responsabilidades que foram assumidas por ele
ou não mais se adequar às necessidades da instituição. Pode passar, por favor? A Caritas Brasileira tem a corresponsabilidade de oferecer estrutura para a realização da atividade voluntária, avaliar periodicamente as tarefas do voluntário, manter um canal de comunicação com o voluntário sempre claro e atualizado, estabelecer postura adequada às normas da instituição, orientar, treinar, acompanhar a colaboração desenvolvida pelo voluntário, organizar as tarefas e os recursos, proporcionar troca de experiência e estímulo à colaboração do voluntário, respeitar as individualidades como profissional e cidadão, valorizar, incentivar e reconhecer a participação dos voluntários, garantir a formação permanente dos seus voluntários, desde a admissão e em todo o seu tempo de permanência, incluindo aí os espaços de desenvolvimento institucional, como planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização, PMAS, e como se operacionaliza. Pode passar? Isso. Nos tempos atuais, o voluntariado é uma solidariedade concreta no enfrentamento ao escândalo da fome e das guerras, que obrigam milhares de pessoas à fuga e, sobretudo, deixam as crianças em campos de refugiados famintas de alimento, liberdade e futuro. Frase do Papa Francisco. Assim, a ação voluntária, para ser eficiente e eficaz, deve estar fundada no princípio da solidariedade, que foi a palavra que mais se destacou na nossa nuvem de palavras logo no início. E em consonância com políticas públicas que favoreçam a participação social e a redução das enormes desigualdades do nosso país e do mundo. Esse é o sentido do voluntário para a Rede Caritas, unir os esforços para a construção do bem viver, de iniciativas locais para a vida comum e com justiça social, somando vontades, princípios, energias, sentimentos e solidariedades de pessoas voluntárias. Pode passar? Dúvidas? Antes da gente abrir para dúvidas, então, eu vou compartilhar, aliás, vou pedir para compartilhar as principais perguntas, porque nós fizemos um FAQ com as principais perguntas que foram encaminhadas pela Rede Caritas sobre voluntariado. Então, antecipando aqui, a gente vai fazer uma leitura do FAQ, mas é claro que vocês podem colocar no chat as perguntas, que se não forem contempladas no FAQ, a gente vai conversar aqui logo em seguida, tá bom? Super pessoal da comunicação, vocês podem projetar, por favor, o FAQ? Aí, ótimo. Aqui a gente vai falar então um pouco as principais perguntas, se não me engano, são 10 perguntas, as principais perguntas que foram mandadas pela Rede Caritas. Então, a primeira é: quem são os voluntários na Caritas brasileira? São as pessoas que, não recebendo remuneração, têm como motivação em sua colaboração voluntária um sinal profético a favor da fraternidade universal, testemunhando dia a dia, doando seus dons, talentos e tempo com e aos pobres, a concretização do reino de Deus com uma sociedade mais justa e solidária. Aí eu sei que já tem gente perguntando e vai colocar daqui a pouco no chat, mas Camila, como assim sem remuneração? Eu já vi gente que é voluntário, ou eu mesmo sou voluntário, e eu recebo um valor da Caritas. Isso não é remuneração? Não, não é remuneração, não é bolsa, é uma ajuda de custo. E isso, como a gente viu anteriormente, tem que estar previsto no termo de adesão de voluntariado. Então, quando uma pessoa ela vai ser voluntária da Caritas, no termo de voluntariado, já vai estar, em termo de adesão ao voluntariado, desculpa, já vai estar estabelecido se ela terá ajuda de custo, de quanto será essa ajuda, vai estar estabelecido a carga horária dessa pessoa, quais atividades ela está se envolvendo, quais atividades ela vai se propor a fazer enquanto voluntário. Então, só para deixar claro, alguns voluntários recebem sim, mas não é uma bolsa, não é uma remuneração, não é um salário. O que esses voluntários recebem é uma ajuda de custo. E qual a carga horária máxima semanal permitida por lei para o trabalho voluntário? Bom, hoje nós temos acordado na Caritas Brasileira que um voluntário, ele não deve ultrapassar uma jornada de 24 horas semanais. Essas 24 horas semanais, elas podem ser distribuídas pelos 5 dias úteis ou elas podem ser 3 dias
de 8 horas. Então, a ideia é que, se for realmente 8 horas por dia, não ultrapasse 3 dias. Mas, somadas essas 24 horas, elas podem ser dissolvidas ao longo de mais dias. A ideia é não ultrapassar 24 horas semanais, tá bom? Pode passar, por favor? Pergunta número 3. Tem período mínimo e máximo de trabalho voluntário dentro da Caritas? Não, nós não temos isso pré-estabelecido. Aí a gente vai voltar para o termo de adesão de voluntariado. Lá no termo, a gente já vai ter acordado quanto é o prazo para essa pessoa ter esse trabalho voluntário. O que a gente orienta também é que o termo não seja tão longo, porque a pessoa pode ter a liberdade para depois desenvolver outras tarefas, outro trabalho. Então, ela pode renovar esse termo. Eu vi alguém perguntou, Cleo Mota perguntou, o termo é assinado anualmente? Aí vai depender, Cleo, vai depender porque se o termo for de 1 ano, quando finalizar, aí tem que, de novo, se a pessoa continuar como voluntária, tem que se assinar um novo termo, ou uma renovação, né? Um termo aditivo de renovação. Mas a ideia é essa. Se o termo for, por exemplo, de 6 meses, a gente tem alguns projetos que os voluntários ficam por 3 meses, 6 meses. Então, a ideia é, se for ser voluntário novamente, precisa assinar um novo termo ou fazer aí um termo aditivo. Mas a ideia é que não seja muito longo para que o voluntário também tenha essa liberdade de não se comprometer por muito tempo, de repente ele não conseguir cumprir. Então, é melhor que se renove do que faça um termo por um prazo muito extenso. Pergunta número 4. O trabalho voluntário na Caritas, ele é remunerado? Foi o que a gente falou anteriormente. Não. A atividade voluntária na Caritas, ela não é remunerada. E isso está seguindo a lei do voluntariado que a gente falou anteriormente, que no seu artigo 1º da Lei 9608 de 98, diz que o trabalho voluntário não deve ser remunerado, não pode ser remunerado no Brasil. Então, o que a gente tem hoje é essa ajuda de custo para auxiliar nas despesas, na facilitação e na viabilização das atividades voluntárias, desde que previsto no termo de adesão. Essa ajuda de custo não deve ser chamada de remuneração, salário ou bolsa, pois se constitui apenas como um ressarcimento das despesas que o voluntário pode vir a ter no desempenho das suas atividades. Próxima pergunta. Qual a diferença de trabalho voluntário e estágio? O trabalho voluntário é essa atividade não remunerada prestada por uma pessoa física a uma entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenham como objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, e é regida pela Lei do Voluntariado, 9608 de 98. Já o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, conforme dispõe a Lei 11.788 de 2008. Pode passar? 6. É possível certificar a atividade voluntária como estágio? Não, não é possível. Como a gente viu anteriormente, estágio é uma coisa e o trabalho voluntário é outra. Então, o que a gente pode fazer é emitir um certificado de voluntariado. A gente pode ali computar as horas que a pessoa esteve ativamente como voluntário. Mas, como são atividades distintas, a gente não pode emitir um certificado para um trabalho voluntário como se fosse estágio. Não, isso não é possível. O trabalho voluntário gera vínculo empregatício? Não. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 8. Existe algum documento a ser assinado para realizar o trabalho voluntário? Se sim, quais? Sim, existem documentos. Como a gente falou, o principal documento aqui é o termo de adesão para o voluntariado. Sem ele, a gente não pode iniciar o trabalho voluntário. Então, toda pessoa que realmente deseja ser voluntário na rede Caritas, ele precisa obrigatoriamente assinar esse termo de adesão, que é onde vai contar como será feito esse trabalho voluntário, se vai ter
algum tipo de auxílio de custo, se qual é a carga horária, qual o trabalho, então tudo tem o prazo, tudo tem que estar no termo de adesão. Agora, tem algumas Caritas que, além do termo de adesão, também passa para a pessoa um termo de sigilo, dependendo das pessoas, dos beneficiários com os quais ela vai trabalhar, que também passa um termo de ciência sobre as nossas políticas de proteção, salvaguarda, ética. Então, assim, cada um pode ali ampliar esses documentos, mas o obrigatório, que a gente não pode esquecer, é o termo de adesão. Qual a idade mínima para ser voluntário na Caritas? Hoje a gente não tem idade mínima para ser voluntário na Caritas. Então, a gente tem pessoas de todas as idades como voluntários. Entretanto, vale ressaltar que crianças e adolescentes não podem realizar atividades de caráter insalubre ou perigoso ou realizar atividades em trabalho noturno. E quando tivermos crianças ou adolescentes como voluntários, os responsáveis legais também devem assinar o termo de adesão ao trabalho voluntário. Pergunta número 10. Quais os documentos que guiam o voluntariado na Caritas brasileira? Então, aqui a gente tem esses documentos que nos guiam, que é a Política Nacional do Voluntariado da Caritas Brasileira e o Manual de Gestão do Voluntariado, e a Política de Proteção, Código de Conduta e Ética e Mecanismos de Salvaguarda. Inclusive, a nossa formação de hoje, ela foi feita com base nesses três documentos, na Política Nacional do Voluntariado da Caritas, o Manual de Gestão do Voluntariado, e na Política Nacional de Proteção, Código de Conduta e Ética e Mecanismos de Salvaguarda. Agora que a gente leu as 10 principais perguntas, volto a fazer essa pergunta para vocês. Temos alguma pergunta sobre o tema do voluntariado? Camis, a gente tem algumas colaborações aqui pelo chat, né? As principais é sobre a divulgação desse material, né? A gente já circulou durante a campanha da Semana do Voluntariado do ano passado, né? A gente pode fazer um reforço desse material enviando para vocês pelo e-mail após os momentos de programação que nós estamos aqui, né? Construindo. Acho que vazou um áudio aqui, perdão. A gente vai fazer o envio de vocês, para vocês, né, pelos e-mails que estão lá no nosso formulário de inscrição desse FAQ, da apresentação, e esse momento aqui está sendo gravado também vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu acho que as contribuições maiores foram sobre isso, né, as dúvidas sobre o repasse, conteúdo do material, né? E a Lu botou aqui uma questão, se você poderia repetir, Camila, brevemente sobre a informação sobre a carga horária, né? A Claro, pergunta 2. claro. Lu, o que está acordado na Caritas é que, no caso do voluntário que tem a carga diária de 8 horas, que não ultrapasse 3 dias durante a semana. Mas a ideia é que a carga horária semanal não passe de 24 horas, porque às vezes o voluntário não vai trabalhar só 3 dias. Às vezes você vai dissolver essas 24 horas em 5 dias da semana, 6 dias da semana. Então, o ideal é que não ultrapasse 24 horas semanais. E se for 8 horas diárias, não pode ultrapassar 3 dias, porque senão ultrapassa as 24 horas. Mas a ideia é essa, não ultrapassar 24 horas semanais.